observações com relação a... Porque eu acho que essa coisa das grades, isso é usado muito eficazmente por essas organizações que defendem exatamente não sei o quê, para falar a verdade, porque, como a gente já falou, tecnicamente, cientificamente, não é isso. Eles defendem, trabalham com o emocional das pessoas, né? E normalmente são pessoas que têm grupos muito bem definidos e articulados e que têm os seus objetivos, né? E o grande objetivo normalmente dessas organizações é afastar, né, o ser humano dos animais. Eu não entendo bem, porque é uma coisa... Não é nem ideológica, porque a gente coloca tudo hoje como direita, esquerda, ideológica. Não é nem ideológica, porque esses caras não arrecadam um monte de dinheiro e é algo que está mais... É quase religioso. E por isso que eu bato muito hoje. Eu pensei muito... As pessoas falam assim, pô, você bate nos veganos. Eu não bato no vegano. Inclusive, em todo vídeo que eu comento sobre os veganos, eu digo que eu admiro e eu aceito. Eu não sou vegano. Eu não tenho um passarinho em casa. Eu sou heterossexual. Mas eu aceito a diversidade de pensamentos e a justificativa que eles têm. O que eu fico... e levanto a questão é que assim, as justificativas que eles tentam imputar, científicas, morre. É só emocional. Então, para defender, e normalmente são pessoas que têm essa religião, porque se torna uma religião, porque é dogmática. Sem embasamento na maioria das vezes. E ok, eu não vou discutir com o evangélico, eu não vou discutir como o Islã trata a sociedade. Eu aceito, ok, eu só não preciso concordar. E aí eu não aceito esses fundamentos que tentam imputar. Né? Então, assim, é puramente emocional. Né? E aí usam aquelas coisas tristes. Né? A primeira coisa que fazem é gaiola, bicho atrás. Agora, tem algumas coisas que eles citam e que a gente sabe, né, no nosso meio, e são os péssimos exemplos. E aí eles usam os péssimos exemplos para dizer, olha, é assim que funciona. Eu queria que a gente entendesse um pouco melhor o que é a criação de passeriformes. A gente tem amadora e comercial profissional, como é que é? Sim, basicamente nós temos 3 segmentos de criação de aves no nosso país, os 3 segmentos mais evidentes. São exóticos, o criador comercial e o criador amador. Isso nos passeriformes? Sim, tá. Incluindo os passeriformes. Exótico, não passeriformes. É uma classe. Não, mas vamos falar nos passeriformes que a gente tem. Criador comercial e criador amador são os 2 segmentos mais fortes hoje que precisam. O comercial pode criar tanto exóticos, que são animais que não são da nossa fauna, como silvestres, que são nossos. Sim, ele tem esse leque de abertura. Né? Já o amador, não. O amador, ele só pode? Só a ave silvestre dentro de uma lista onde uma normativa estabelece uma lista de aves que são permitidas. Né? Mas qual a diferença fundamental entre o comercial e o amador? O amador não pode vender, é isso? Isso. O comercial ele tem a autorização para comercializar o que ele reproduz, né? Através de nota fiscal, recolhimento de impostos e etc. E ele pode criar tudo que está dentro das instruções, quer dizer, tanto exótico como silvestre. Isso. Quando o comercial ele começa o seu processo de legalização junto ao órgão ambiental, ele se propõe a colocar a lista de espécies que ele quer reproduzir. Eventualmente, ao longo dos anos, ele pode incluir, pode retirar. Mas ele predetermina, ele faz esse planejamento. Há um planejamento Mas essa lista, antecipado. Ele pode colocar qualquer espécie? Não, qualquer não. Tá. Então já tem uma lista pré-definida pelo governo. Como eu falei, existem normativas, tá? Porque assim, até 1980, nós não tínhamos uma lei pré-definida para criação de silvestres em cativeiro, tá? Até a gente comenta, né, gente? Cativeiro ficou uma palavra meio pejorativa, né? A gente fala em ambiente doméstico, a gente prefere essa expressão. Como a gente usa excito, porque senão ficou cativeiro, ficou uma coisa. Já ficou ruim. É sinônimo de maus tratos. É como deflorestamento, já ficou ilegal. Né? Exatamente. Apesar de ter o deflorestamento legal e ilegal, mas já ficou uma coisa negativa e ruim. Então até a década de 80 não existia. Tanto é que era uma prática comum, eu me lembro, antes de 80. Criadores organizarem passeios, alugavam-se combis, vans para ir caçar no mato, tirar os espécimes
lá da natureza para introduzir no seu plantel. Isso até que ano? Até a década de 80. Podia tirar não o bicho da natureza. Não existiam leis que estabelecesse essa criação em ambiente doméstico. A partir de 81, começou a se formar as primeiras leis, as primeiras normativas, mas evidentemente foi em 2010 onde se publicou uma normativa chamada IN10, onde o IBAMA estabelece rigorosas regras tanto para o comercial quanto para o amador. Aí ele estabelece rigorosas quantidade de aves que a gente pode criar, tá? E uma lista daquelas autorizadas, né, ao criador amador e o comercial criar. Há até uma coisa que até hoje a gente não entende, como eu estava conversando em off com o Leandro, por exemplo, aves na lista de ameaça, de extinção. É proibido a reprodução, vai entender isso. Então, isso é uma coisa que... um disparate. Eu até mandei pro Fábio, porque eu descobri... Um dos nossos entrevistados foi o Sérgio, que conhece tudo, né? O Sérgio Rangel, né? Ele falou que é o cardeal no sul, o cardeal de crítica. Eu não conheço muito pouco de passeriforme, porque eu não me interesso realmente. Então, assim, não, eu coisas sei o que mais. Você está falando. É um bicudo, é uma determinada espécie de bicudo que tem lá, e um cardeal que tem lá no sul, está proibida a troca. Depois eu quero aprofundar a relação que existe, porque eu sei que vocês não podem vender, mas pode trocar, nós vamos chegar lá. Mas está proibida a criação, troca, não sei o quê. Porque está ameaçado de extinção. Aí vão então, mas não é justamente esse cara que eu quero tocar o pau e reproduzir o máximo possível? Não devia estar estimulando. Eu queria muito trazer alguém, descobrir quem que é o momento, que instância de governo decide, e isso trazer essa pessoa que explicar para a gente, tecnicamente, qual é a lógica por trás disso. Deixa eu esclarecer melhor, porque o Rich colocou, né, parece que isso aí entrou na IN10 e não é. Isso aí aconteceu 2 anos depois, que foi o maior problema da criação de passeriforme no nosso país. Eu vou chegar aí no Rio Grande do Sul. O que acontece? Depois da IN10, em 2010, 2012, o IBAMA faz algo que prejudicou imensamente até hoje. A gente está tendo problemas terríveis na criação legal. O que ele fez em 2012? Ele desmembrou, ele chamou os estados e municípios como parceiro para poder gerenciar a criação de passeriformes dentro das suas regiões. Na verdade não foi só o passeriforme, mas na verdade a tutela da fauna passou para os estados. Hoje, se quiser montar um zoológico, você não fala mais com o IBAMA, você fala com Secretaria de Estado e governo. Estamos falando do passeriforme, né? Então o que acontece? Cada estado tinha lá a sua influência de determinadas ONGs, com pensamentos como o Leandro acabou de falar, e cada estado determina a sua normativa. Então, no estado do Paraná, por exemplo, eu estou sujeito a uma normativa. Aqui em São Paulo existe uma outra normativa. Eu não crio no Paraná o que um paulista mas o problema, pode criar. Agora eu vou comentar. Entendendo? Eu acho que o problema não está aí em os estados. Eu acho que até os estados... Na verdade, isso seria ótimo, os estados. Porque você, por exemplo, tem animais que têm status, por exemplo, de ameaça nacional e que regionalmente não é a realidade. Eu acho que saber a condição da tua fauna local é importante para que você determine políticas ambientais de conservação para aquela espécie. Sei lá, a gente fala de queixada. Queixada está em que nível no status de conservação? Ameaçado. Está ameaçado. E altamente abundante. Irmão, pode ser ameaçado no sul, ou inexistente, ou já extinto, mas vai para o centro-oeste falar isso. Então, eu acho que isso, de certa forma, deveria ser positivo. Não é positivo na medida que você tem exatamente isso. Você tem essas influências de pessoas que não têm lugar de fala, que são justamente o que a gente está falando, que são essas ONGs. A ONG não tem lugar de fala, senhores. Porque quem dirige as ONGs, a maioria dessas ONGs, são pessoas que são ou artistas, ou gente bonita, ou popstar, ou beautiful people, mas não são pessoas técnicas. E é movido tudo pela emoção. E aí eu acho que este é o problema. O problema não é que o Estado está gerenciando isso. É que podia ser a União e sofrer influências como tem. Nós temos hoje gente da fiscalização que é vegano. Isso é um grande problema, é um conflito. Imagina para o profissional que é que é vegano direcionar e gerenciar
ou fiscalizar quem cria. Já é um inimigo natural daquilo que ele acredita. Como é difícil. Como é que você vai ser imparcial, cara? Mas sabe qual é o problema aí? Existe um vácuo, né, nessa questão, Rich. Essa delegação aconteceu, mas os estados não têm, por exemplo, um sistema próprio, estadual, gerenciando isso. Estou falando isso digitalmente. Hoje a gente ainda está utilizando um sistema chamado CISPAS ou CISFAUNA do IBAMA nacional. Então lá existe uma regra que ainda perdura para todo o Brasil. Passou-se a responsabilidade para os estados publicam as suas normativas de acordo com o seu achismo, tá? Porém, sem ciência. Porém, sem ciência. Porém, o nosso acesso à anilha, o nosso acesso a declarações de nascimento, de óbito, de fuga, ainda está toda pelo sistema centralizado no IBAMA. Então a gente está, vamos usar aqui uma expressão, como cego em tiroteio. Existe uma normativa metendo pau no criador de passeriformes e a gente sujeito ainda a uma regulação nacional, porque nenhum estado até hoje conseguiu se atualizar, não conseguiu reger isso de forma eficiente. Aí o que acontece no Rio Grande do Sul? No ano passado, mudou a direção do órgão ambiental do Rio Grande do Sul e simplesmente redigiram uma normativa no calar da noite, onde se proibiu a reprodução e participação nos torneios do bicudo, que é o Oryzobores angolense, ou Maximiliano, perdão. O angolense é o curió. E também o cardeal amarelo. Só naquele estado. Por quê? Porque alguém novo, lá dentro daquele órgão, decidiu lavrar essa hiene. E o pessoal ficou louco. Hoje já está revertido isso, tá, Richard? Hoje, por intermédio da força política que o passarinheiro tem, graças a Deus, hoje no país, e por ação jurídica, isso foi revertido. Porque o bicudo, por exemplo, ele não está mais na lista de extinção graças ao criador. Ele se encontra numa lista de risco. Não, é óbvio. No enquadramento de risco. Quem mais está criando? Quem mais está criando essas espécies? Os zoológicos não estão criando passeriforme. Não tem. Eles são um depósito, né, de passeriforme. Quem está criando hoje? Não sei o criador. Esse é um assunto assim que, para mim, como biólogo da área de conservação, onde a conservação preocupa em garantir que as espécies não sejam extintas. Quando eu ouço isso assim e aprendo sobre esse cenário, qual o cenário? Da situação de ameaça de espécies. E aí a pergunta, onde estão essas espécies? Está acabando no mato, mas tem nesses criadores, estão reproduzindo. Que legal. Então, para mim, obviamente, o criador ele é o mocinho da história. Por quê? Porque o Estado está ausente, ele é inexistente como centro de criação ou de aprendizado, né? Porque, na verdade, você estão anos aprendendo a reproduzir um bicho desse até dominar. Parece fácil, mas com certeza o quanto que não se apanhou para aprender e quanto que não se investiu de tempo, estrutura para aprender a reproduzir esses bichos. Aí você olha, tem os criadores, aí você fala, ok, então como se eu fosse totalmente leigo e imaginando um juiz numa situação. Mas com um fundamento, com um raciocínio de um conservacionista. O bicho está acabando aqui. Eu tenho esse pessoal que gosta, está criando, está investindo aqui. Automaticamente falou, esse pessoal é o parceiro, esse pessoal é o mocinho da história, é o que vai salvar essa espécie. Aí, de repente, você olha as regras do jogo, pelo que eu entendo, é tudo para dificultar, marginalizar, né, que é pior ainda, essa atividade de criação, sendo que é a única salvação para a espécie.